Ao longo da história, a endogamia tem sido uma prática recorrente entre as elites que buscavam consolidar o poder e preservar linhagens consideradas puras. Desde os faraós do Antigo Egito até as monarquias europeias, essa estratégia deixou um impacto profundo na política, na sociedade e na biologia daqueles que a adotaram. Exemplos históricos como Carlos II da Espanha, o último monarca dos Habsburgo, refletem as consequências dessas decisões. Sua saúde frágil e os numerosos problemas genéticos não só marcaram o fim de uma dinastia, mas também revelaram os limites de uma prática que desafiava as leis naturais. No Antigo Egito, figuras como o faraó Tutancâmon, nascido de uma união entre irmãos, destacam outro lado dessa realidade, uma busca por controle que frequentemente levava a tragédias pessoais e consequências significativas para seus reinados. Mas por que as elites mais influentes do mundo persistiram em uma prática tão arriscada? Deuses e reis, a endogamia no coração do Antigo Egito. A prática da endogamia no Antigo Egito não era apenas uma tradição, mas um componente essencial da estrutura de poder faraônica. Nesta civilização que durou mais de 3 milênios, a família real não apenas governava, mas incorporava a vontade dos deuses. O faraó, visto como uma divindade viva, era obrigado a preservar a pureza de sua linhagem para manter sua conexão divina, o que envolvia manter os casamentos dentro da mesma família. Desde os primeiros dias do Egito unificado sob Narmer por volta de 3100 antes da Era Comum, o faraó era percebido como um intermediário entre os deuses e os homens. Essa percepção divina do poder justificava práticas únicas como a endogamia. No entanto, foi em períodos posteriores, especialmente durante a dinastia ptolemaica, 305-30 antes da Era Comum, que essa prática se tornou mais institucionalizada, moldando tanto a política quanto a religião da época. Um dos exemplos mais notáveis é Ptolomeu II Filadelfo, que casou com sua irmã Arsínoe II. Esta união não foi aleatória, mas uma estratégia cuidadosamente planejada para emular os deuses Ísis e Osíris, que também eram irmãos e representavam a perfeição da ordem cósmica na mitologia egípcia. Casar-se com sua irmã não só reforçou sua imagem divina, mas também garantiu que o poder e a riqueza permanecessem dentro do círculo íntimo da família real. O caso de Cleópatra VII, última rainha do Egito, ilustra como essa tradição evoluiu para servir tanto a fins religiosos quanto políticos. Produto de gerações de casamentos entre parentes próximos, Cleópatra também casou com 2 de seus irmãos mais novos para preservar a continuidade dinástica. Apesar dessas uniões, ela se destacou por sua perspicácia política e inteligência, tornando-se uma das figuras mais icônicas da história egípcia. No entanto, os efeitos da endogamia não foram exclusivamente políticos ou religiosos. A biologia começou a cobrar seu preço nas gerações posteriores. Estudos sobre a múmia de Tutancâmon, que governou no século XIV antes da Era Comum, revelaram as devastadoras consequências das uniões consanguíneas. Tutancâmon sofria de uma deformidade conhecida como pé torto, provavelmente causada por um distúrbio genético. Ele também apresentava outras condições médicas, como escoliose e malária, que podem ter contribuído para sua morte prematura, aos cerca de 19 anos. Além dos círculos reais, a endogamia também era comum entre os membros da classe baixa de comunidades agrícolas isoladas. Em tais sociedades, o acesso limitado a parceiros fora do núcleo familiar frequentemente resultava em uniões entre parentes próximos. No entanto, entre a realeza, essa prática tinha um propósito claro: preservar a linhagem e consolidar o poder em contextos onde alianças externas poderiam representar ameaças. A endogamia no Egito era uma ferramenta de controle e reverência. Cada casamento dentro da família real reforçava a noção de que o faraó era um ser apartado, uma figura divina cujo sangue não poderia ser misturado com o de mortais comuns. No entanto, essa tentativa de desafiar as leis naturais por meio de gerações de uniões consanguíneas veio a um custo: as consequências biológicas que, em última instância, enfraqueceram as próprias dinastias que buscavam fortalecer. Endogamia nas civilizações antigas, linhagens divinas e o preço do poder. Além do Egito Antigo, a endogamia foi uma prática comum em várias civilizações,
que buscavam consolidar seu poder e reforçar a legitimidade de seus governantes. Do Sapa Inca nos Andes aos monarcas da Índia e à nobreza havaiana, os casamentos entre parentes próximos eram utilizados como uma estratégia para preservar linhagens consideradas divinas. Embora essas uniões ajudassem a fortalecer a autoridade das elites, seus efeitos não eram apenas políticos ou simbólicos. Com o tempo, as consequências genéticas começaram a enfraquecer dinastias, revelando os limites de uma prática que, embora eficaz em termos de controle, desafiava as leis da biologia. No Império Inca, a figura do Sapa Inca, ou imperador, era considerada de origem divina, um descendente direto do deus Inti, o Sol. Para manter a pureza de sua linhagem e evitar que o sangue real se misturasse com o de nobres comuns, os Incas adotaram uma rígida tradição de casamentos endogâmicos. Os governantes incas frequentemente se casavam com suas próprias irmãs, estabelecendo um sistema no qual apenas os descendentes diretos da família imperial podiam ascender ao trono. Esse modelo foi fundamental para a consolidação do poder, pois garantia que a sucessão permanecesse dentro do círculo mais próximo da dinastia. Um dos exemplos mais representativos dessa prática foi o caso de Huayna Capac, que se casou com sua irmã Coya Cusirimai. Seu filho Atahualpa, o último imperador inca antes da conquista espanhola, também nasceu de uma união endogâmica. Embora esse costume fortalecesse a natureza sagrada do poder inca, com o tempo gerou rivalidades e fragmentações internas que facilitaram a queda do império nas mãos dos conquistadores espanhóis. Na Índia, os casamentos endogâmicos não eram exclusivos da realeza, mas faziam parte de um sistema social mais amplo baseado na estrutura de castas. Os brahmanes, sacerdotes, e os rajputs, guerreiros, seguiam normas matrimoniais estritas dentro de seus próprios grupos para manter a pureza de sua linhagem e evitar misturas com castas consideradas inferiores. Para os brahmanes, cuja autoridade se baseava em sua conexão com o divino, a endogamia era vista como uma maneira de preservar seu papel como guardiões do conhecimento religioso e espiritual. Enquanto isso, os Rajputs, uma casta guerreira que dominava o norte da Índia, utilizavam essa prática para reforçar a exclusividade de sua linhagem e impedir que o poder militar fosse diluído por meio de alianças com grupos de status inferior. Ao longo dos séculos, esse sistema matrimonial rígido levou a altas taxas de doenças genéticas, à medida que certas mutações se tornaram mais comuns dentro das castas que mantinham sua linhagem fechada por gerações. Em algumas comunidades da Índia moderna, os efeitos desses casamentos endogâmicos ainda são visíveis na prevalência de distúrbios hereditários. No Havaí antigo, a nobreza, ou alii, via a endogamia como um meio de fortalecer sua conexão com os deuses e consolidar seu poder sobre o arquipélago. Nesse sistema, os casamentos entre irmãos não apenas eram permitidos, mas considerados a maneira mais pura de garantir o direito ao trono. Um dos casos mais extremos dessa prática foi o de Keopuolani, esposa sagrada do rei Kamehameha I, fundador do Reino do Havaí. Keopuolani descendia de uma linhagem de monarcas que praticavam o Niaupio, um sistema endogâmico que garantia que apenas os descendentes reais mais próximos pudessem aspirar ao poder absoluto. Essa tradição continuou até a chegada dos europeus, quando o contato com o mundo exterior começou a transformar as estruturas políticas e sociais do Havaí. No entanto, o impacto genético de gerações de casamentos endogâmicos se manifestou em doenças hereditárias e na crescente fragilidade da nobreza havaiana. O legado genético dos Habsburgos: poder, sangue e declínio. A Casa dos Habsburgos, uma das dinastias mais influentes da história europeia, marcou um ponto de inflexão no equilíbrio político do continente. Desde suas origens no século XI, esta família consolidou seu domínio por meio de alianças estratégicas e casamentos cuidadosamente orquestrados, estendendo sua influência desde a Península Ibérica até os reinos da Europa Central. No entanto, sua obsessão em preservar o poder dentro da família
desencadeou consequências biológicas e políticas que transformaram sua história em um legado de grandeza e declínio. A endogamia, adotada como uma estratégia para manter a pureza do sangue e garantir a lealdade interna, tornou-se uma prática sistemática na dinastia. Uma figura que personifica as consequências dessa decisão é Carlos II da Espanha, conhecido como o Enfeitiçado. Carlos II, que governou de 1665 a 1700, nasceu da união entre seu pai, Filipe IV da Espanha, e sua mãe, Mariana da Áustria, que eram tio e sobrinha. Esta união não era incomum para os Habsburgos, mas parte de uma tradição destinada a evitar alianças externas e consolidar o poder. O impacto genético dessas decisões foi evidente no fenótipo Habsburgo, particularmente na característica conhecida como a mandíbula Habsburgo. Esse traço, marcado pela mandíbula inferior alongada e o lábio inferior proeminente, era uma manifestação visível dos efeitos de gerações de casamentos consanguíneos. Carlos II apresentava não apenas essa característica física, mas também problemas de saúde mais graves, incluindo deficiências cognitivas e reprodutivas, que definiram sua vida e reinado. Problemas de saúde na dinastia não se limitaram a Carlos II. Registros históricos e estudos genéticos revelam um aumento significativo em natimortos, mortalidade infantil e doenças debilitantes dentro da família. Essas condições não apenas complicaram a vida pessoal dos membros da dinastia, mas também criaram desafios políticos. A incapacidade de Carlos II de produzir um herdeiro, apesar de ter se casado 2 vezes, tornou-se um ponto crítico. A morte de Carlos II em 1700 marcou o fim da linhagem Habsburgo na Espanha e desencadeou a Guerra de Sucessão Espanhola, um conflito envolvendo as principais potências da Europa na luta pelo controle da Península Ibérica. As disputas pelo trono destacaram como as estratégias dos Habsburgos para garantir sua perpetuidade acabaram contribuindo para sua queda em um de seus territórios mais importantes. Além do contexto político, o caso dos Habsburgos coloca em perspectiva as tensões entre as decisões políticas e as consequências biológicas. Sua obsessão em manter o poder dentro da família através de gerações de casamentos consanguíneos deixou uma marca indelével na história europeia e na genética de uma das dinastias mais poderosas do continente. Linhagens acorrentadas. Endogamia na nobreza asiática. Na história da Ásia, a endogamia não foi apenas uma estratégia de poder, mas também um pilar fundamental para preservar a legitimidade das linhagens reais. Dos imperadores da China e do Japão, à aristocracia da Coreia, as famílias nobres restringiam os casamentos aos seus próprios círculos, garantindo a continuidade de sua linhagem e impedindo a influência de clãs externos. Diferente da Europa, onde a endogamia real envolvia principalmente casamentos entre primos e uniões entre tios e sobrinhas, na Ásia, essas práticas variavam de acordo com a estrutura política e as tradições culturais de cada região. No entanto, todas compartilhavam o mesmo propósito: manter o controle do poder dentro de uma elite fechada. Com o tempo, essas uniões consanguíneas levaram a consequências genéticas e sociais que enfraqueceram a adaptabilidade dessas dinastias, afetando sua estabilidade a longo prazo. Na China imperial, a preservação da linhagem era uma questão de Estado. Embora o confucionismo promovesse a separação de linhagens e proibisse o casamento entre pessoas com o mesmo sobrenome, a nobreza e a família imperial seguiam regras diferentes. Os imperadores chineses, particularmente durante as dinastias Tang, 618 a 907, e Ming, 1368 a 1644, favoreciam casamentos dentro de sua própria família estendida. Embora o casamento entre irmãos fosse proibido, uniões entre primos e sobrinhas eram comuns para evitar que clãs externos influenciassem o trono. Um dos exemplos mais representativos foi a dinastia Ming, onde o imperador Hongwu, fundador da dinastia, estabeleceu regulamentos rigorosos sobre os casamentos da família imperial. Seus descendentes eram obrigados a se casar dentro da nobreza mais próxima,
para preservar a linhagem e evitar que facções externas acumulassem poder. Essa tradição continuou durante a dinastia Qing, 1644 a 1912, onde os imperadores manchus mantinham um sistema altamente regulado de casamentos. As princesas Qing geralmente se casavam com nobres de clãs manchus selecionados, restringindo ainda mais a diversidade genética dentro da aristocracia. Com o tempo, os efeitos da endogamia tornaram-se evidentes na saúde da família imperial, com casos de déficits cognitivos e doenças genéticas enfraquecendo algumas gerações de imperadores. No Japão, a linhagem imperial é a mais antiga do mundo ainda em existência, remontando a mais de 2.600 anos. Para preservar a pureza da linha imperial, os casamentos eram limitados a parentes próximos e membros da nobreza, reduzindo significativamente a diversidade genética dentro da família real. Durante o período Heian, 794 a 1185, a corte imperial incentivava casamentos entre primos e membros de clãs aristocráticos, como os Fujiwara, que controlavam os casamentos da família imperial para consolidar sua influência política. Um dos casos mais emblemáticos de endogamia na história japonesa ocorreu no século XIX, quando o imperador Komei e sua esposa, a imperatriz Eisho, eram primos próximos. Seu filho, o imperador Meiji, nasceu com uma constituição frágil e problemas de saúde, levando a uma reforma nas políticas matrimoniais da família imperial no século XX. Apesar dessas mudanças, a família imperial japonesa ainda enfrenta restrições rigorosas sobre com quem seus membros podem se casar. Até hoje, apenas descendentes da linha masculina podem ascender ao trono, mantendo uma estrutura de controle semelhante à dos séculos anteriores. Na Coreia, a dinastia Joseon, 1392 a 1897, estabeleceu um sistema de elite altamente restritivo, no qual os casamentos eram cuidadosamente controlados. A nobreza, conhecida como Yangban, só podia se casar dentro de certas famílias autorizadas, reduzindo gradualmente a diversidade genética da aristocracia coreana ao longo dos séculos. Para a família real, a endogamia não atingiu os níveis vistos em outras monarquias, mas regras rígidas governavam os casamentos de reis e príncipes, que só podiam desposar mulheres de famílias nobres aprovadas pela corte. Um dos casos mais significativos foi o do rei Yeongjo, 1724 a 1776, que, embora não tenha se casado com parentes próximos, descendia de gerações de uniões dentro da elite rigidamente controlada de Joseon. Seu filho, o príncipe Sado, foi um exemplo claro dos efeitos psicológicos da endogamia na realeza asiática. Ele sofria de paranoia extrema e violência descontrolada, levando seu próprio pai a condená-lo à morte por confinamento em um baú de arroz. À medida que a Coreia modernizou sua estrutura social no final do século XIX, as restrições aos casamentos nobres foram relaxadas, permitindo maior integração das linhagens com famílias fora da elite tradicional. A endogamia na nobreza asiática reforçou a autoridade dinástica e garantiu a continuidade das linhagens reais, mas também teve consequências a longo prazo. Assim como na Europa e no Egito, essas práticas reduziram a adaptabilidade genética das elites, resultando em problemas de saúde, tanto físicos quanto psicológicos, em gerações posteriores. O isolamento da aristocracia e a limitação de seus casamentos a grupos específicos acabaram enfraquecendo a estabilidade de algumas dinastias, expondo suas vulnerabilidades diante de crises internas ou invasões estrangeiras. À medida que os impérios asiáticos evoluíram, a necessidade de abrir as linhagens a uma maior diversidade genética tornou-se evidente. No entanto, os traços de séculos de endogamia ainda podem ser encontrados na história dessas dinastias, deixando um legado de poder, tradição e as limitações de uma estratégia que, embora eficaz em seu tempo, teve um custo que nem sempre pôde ser ignorado.
Casamentos consanguíneos. O legado biológico da monarquia britânica. A história da monarquia britânica reflete séculos de estratégias matrimoniais projetadas para consolidar o poder e garantir a continuidade da dinastia. Embora não tão extremas como nos casos dos faraós egípcios ou dos Habsburgos, a prática dos casamentos consanguíneos desempenhou um papel crucial na formação da linhagem real britânica, deixando sua marca na história genética e política da família. Na Idade Média, quando as alianças matrimoniais tinham peso estratégico, o rei Eduardo III, 1327-1377, casou-se com sua segunda prima, Filipa de Hainaut. Esse casamento consolidou uma importante aliança entre a Inglaterra e o Condado de Hainaut, fortalecendo a posição da dinastia Plantageneta na Europa. Eduardo e Filipa tiveram 14 filhos, cujos descendentes desempenharam um papel central na política britânica e europeia nos séculos seguintes. O auge dessa tradição consanguínea ocorreu durante o reinado da Rainha Vitória, 1837-1891. Vitória, conhecida como a avó da Europa, casou-se com seu primo de primeiro grau, o príncipe Alberto de Saxe-Coburg e Gotha. Juntos, tiveram 9 filhos que mais tarde se casaram com membros de famílias reais em toda a Europa, criando uma extensa rede de parentesco entre as monarquias do continente. Esse sistema de alianças matrimoniais visava garantir a estabilidade política e fortalecer os laços entre as monarquias durante um período de crescente tensão. No entanto, a endogamia dentro da família real britânica também teve consequências biológicas notáveis. A Rainha Vitória era portadora do gene da hemofilia, um distúrbio genético que afeta a coagulação sanguínea. Esse gene foi transmitido para vários de seus descendentes, incluindo suas filhas Alice e Beatrice, que introduziram a condição nas famílias reais da Alemanha, Rússia e Espanha. Um dos casos mais notáveis foi o do Tsarevich Alexei, filho da princesa Alix de Hesse, neta de Vitória, que sofria de hemofilia na corte imperial russa. No século XX, os casamentos consanguíneos começaram a diminuir dentro da monarquia britânica. Embora a rainha Elizabeth II e o príncipe Filipe, duque de Edimburgo, fossem primos terceiros e descendentes diretos da rainha Vitória, sua união refletiu as mudanças nos costumes matrimoniais reais. As alianças começaram a se afastar dos laços familiares próximos, alinhando-se com uma maior conscientização sobre as implicações genéticas e as normas sociais em evolução. A hemofilia, conhecida como a doença real, e outros distúrbios genéticos resultantes da endogamia deixaram um legado tangível nas dinastias europeias. À medida que as monarquias modernas evoluíram, suas estratégias matrimoniais se transformaram, refletindo um equilíbrio entre tradição e adaptação aos tempos em mudança. A cadeia herdada, endogamia e seus efeitos persistentes na genética moderna. A genética moderna continua a desvendar os vestígios que a endogamia deixou em várias populações ao longo da história. Embora essa prática tenha sido historicamente uma ferramenta para consolidar o poder, suas consequências hoje são observadas principalmente em comunidades isoladas ou aquelas com tradições que ainda favorecem os casamentos consanguíneos. Longe de ser uma questão apenas histórica, os efeitos dessas decisões continuam a influenciar a saúde genética de indivíduos e comunidades. Um caso notável é o da Ilha Pingelap, em Micronésia. No século XVIII, um cataclismático tufão dizimou a população, deixando cerca de 20 sobreviventes como base genética para as gerações futuras. Esse evento de gargalo reduziu drasticamente a diversidade genética, permitindo que mutações recessivas proliferassem. Hoje, cerca de 10% dos habitantes de Pingelap sofrem de acromatopsia, uma condição que causa cegueira total nas cores, enquanto quase 30% são portadores do gene. Este exemplo ilustra como a redução da variabilidade genética pode amplificar problemas de saúde específicos em populações pequenas. No Oriente Médio e no sul da Ásia, as taxas de casamento consanguíneo permanecem altas devido a fatores culturais e sociais. Essas regiões registraram aumentos em distúrbios genéticos como a talassemia, um tipo de anemia hereditária, e doenças metabólicas raras.
De acordo com estudos publicados em revistas científicas como o The Lancet, até 60% dos casamentos em algumas comunidades dessas áreas são entre primos, aumentando significativamente a prevalência de doenças recessivas. As comunidades Amish, nos Estados Unidos, fornecem outro exemplo contemporâneo. Essa população, descendente de um pequeno grupo de imigrantes europeus do século XVIII, permaneceu isolada geneticamente devido a normas religiosas e sociais rígidas. Como resultado, doenças genéticas raras, como a síndrome de Ellis Van Creveld, uma condição que causa nanismo e defeitos congênitos no coração, são muito mais comuns entre os Amish do que na população geral. Avanços na genética moderna ajudaram a lidar com alguns desses problemas. Ferramentas como a análise de ácido desoxirribonucleico e o aconselhamento genético, pioneiras por figuras como Sheldon Reed na década de 1940, oferecem às comunidades afetadas a oportunidade de mitigar os riscos associados à endogamia. Em lugares como a Arábia Saudita, programas obrigatórios de triagem pré-marital ajudam a identificar casais com alto risco de transmitir doenças hereditárias. Apesar desses avanços, desafios persistem. A endogamia reflete não apenas decisões biológicas, mas também dinâmicas culturais e econômicas profundamente enraizadas. Seu impacto, que vai desde as ilhas do Pacífico até comunidades urbanas, destaca a importância de integrar o conhecimento genético com abordagens culturalmente sensíveis para abordar seus efeitos. Esse enigmático quebra-cabeça da herança não apenas conta histórias do passado, mas também nos obriga a enfrentar as realidades contemporâneas. A interação entre genética e decisões humanas, longe de ser uma questão resolvida, continua a moldar a saúde e o destino das populações hoje. Consanguinidade e saúde mental, o preço invisível da pureza genética. Historicamente, a consanguinidade tem sido analisada principalmente por seus efeitos físicos sobre dinastias reais e comunidades isoladas. No entanto, seu impacto vai além das malformações genéticas e dos problemas de saúde física. Estudos modernos revelaram uma relação direta entre a consanguinidade e o desenvolvimento de transtornos psicológicos e neurocognitivos. De esquizofrenia a depressão e distúrbios do desenvolvimento intelectual, gerações de casamentos consanguíneos deixaram marcas duradouras na saúde mental dos indivíduos nascidos nesses ambientes. Casos documentados na realeza europeia, em comunidades isoladas de Amish e em grupos de Mormons fundamentalistas, demonstram como a consanguinidade pode afetar a estabilidade emocional e a funcionalidade neurológica de seus descendentes. Um dos exemplos mais notórios do impacto da consanguinidade na saúde mental é a dinastia dos Habsburgo. Essa família, que governou vastos territórios europeus por séculos, levou a consanguinidade a extremos na tentativa de preservar o poder e evitar a fragmentação de seus domínios. Carlos II da Espanha, o último monarca Habsburgo da Península Ibérica, não apenas sofreu de graves problemas físicos e reprodutivos, mas também apresentou um declínio cognitivo significativo. Registros históricos descrevem sua incapacidade de processar informações com clareza, tomar decisões estratégicas e manter estabilidade emocional. Suas crises de ansiedade, episódios depressivos e dificuldades de aprendizagem são evidências dos efeitos psicológicos de uma dinastia que, após gerações de casamentos consanguíneos, havia atingido um ponto crítico de degeneração. Mas Carlos II não foi um caso isolado. Outros ramos dos Habsburgo, especialmente na Áustria e no Sacro Império Romano-Germânico, também apresentaram padrões de transtornos do humor, ansiedade e déficits cognitivos. A acumulação de genes recessivos dentro da família amplificou a prevalência desses problemas, enfraquecendo a capacidade da dinastia de governar de forma eficaz. Além da realeza, a consanguinidade também foi observada em comunidades fechadas, onde normas religiosas ou culturais favorecem casamentos dentro do mesmo grupo. Entre os Amish nos Estados Unidos e os Mormons fundamentalistas,
Os efeitos da consanguinidade têm sido estudados por seu impacto na saúde mental e no desenvolvimento neurológico. Nos Amish, uma comunidade que permaneceu isolada por gerações, foi documentado um aumento na prevalência de doenças genéticas raras e problemas neuropsiquiátricos. Estudos identificaram altas taxas de autismo, deficiência intelectual e esquizofrenia em certas famílias, resultado de um conjunto genético limitado. Os Mormons fundamentalistas, que praticam casamentos dentro de seu grupo para preservar sua identidade cultural e religiosa, também experimentaram um aumento de transtornos psiquiátricos graves. Em alguns assentamentos em Utah e Arizona, foi observada uma incidência elevada de esquizofrenia de início precoce, levando pesquisadores a explorar a relação entre consanguinidade e doenças neurodegenerativas. Além dos transtornos psiquiátricos, a consanguinidade também afeta o desenvolvimento neurológico dos indivíduos. Pesquisas em genética e neurociência demonstraram que o empobrecimento genético aumenta a probabilidade de déficits cognitivos, dificuldades de aprendizagem e problemas na regulação emocional. O Instituto Nacional de Saúde Mental identificou que, em populações com altos níveis de consanguinidade, casos de déficit de atenção, baixa adaptabilidade social e dificuldades no processamento de estímulos emocionais são mais frequentes. Isso ocorre devido à expressão de genes recessivos que afetam a formação e o funcionamento do cérebro. A consanguinidade não compromete apenas a saúde física, mas também altera a estabilidade emocional e a capacidade de socialização. Em sociedades onde a cooperação e a tomada de decisões são essenciais para a sobrevivência, esses efeitos podem criar fragilidades estruturais que colocam em risco a coesão da comunidade. Genética em isolamento. Os vestígios da endogamia em comunidades remotas. Nos cantos mais remotos do planeta, onde barreiras geográficas e culturais mantiveram as comunidades humanas isoladas por gerações, fenômenos genéticos únicos ilustram as consequências da endogamia. Essas comunidades, muitas vezes pequenas e fechadas, foram estudadas não apenas por sua singularidade, mas também pelos efeitos tangíveis que sua história genética teve na saúde de seus membros. Um exemplo notável é Tristã da Cunha, uma pequena ilha vulcânica no Atlântico Sul, considerada um dos lugares habitados mais isolados do mundo. Foi colonizada em 1816 por um pequeno grupo de soldados britânicos e suas famílias, juntamente com alguns imigrantes holandeses. Ao longo de mais de 200 anos, a população permaneceu em torno de 250 pessoas, todas descendentes de apenas 15 colonos originais. Esse pool genético limitado resultou em uma alta incidência de retinose pigmentar, uma doença degenerativa ocular que afeta a visão periférica e pode levar à cegueira. Estudos realizados por geneticistas da Universidade de Oxford nas décadas de 1960 e 1970 confirmaram que 10% da população da ilha sofria dessa condição, enquanto 40% eram portadores do gene associado. Outro caso significativo envolve a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, um grupo religioso derivado do mormonismo com assentamentos em Utah, Arizona e Canadá. Desde o século XIX, essa comunidade pratica casamentos consanguíneos como parte de suas crenças, promovendo a poligamia e uniões dentro do grupo. Esse isolamento cultural e social levou a uma incidência excepcionalmente alta de deficiência de fumarase, um distúrbio genético extremamente raro. As pessoas afetadas nascem com uma deficiência de uma enzima crítica para o metabolismo celular, causando atrasos graves no desenvolvimento físico e mental. Segundo um estudo publicado em The Annals of Neurology em 1990, a prevalência desse distúrbio em certas comunidades é 1000 vezes maior do que na população geral, devido a uma linhagem compartilhada que remonta a menos de uma dúzia de ancestrais. Em outro contexto, a ilha Pinguelap, na Micronésia, oferece um caso ilustrativo de como desastres naturais podem impactar a genética de uma população. Um tufão no século XVIII reduziu a população da ilha a cerca de 20 sobreviventes.
Esse efeito fundador limitou drasticamente a diversidade genética, levando a uma alta incidência de acromatopsia, uma condição que causa cegueira total para as cores. Hoje em dia, aproximadamente 10% dos habitantes sofrem dessa doença, enquanto 30% são portadores do gene defeituoso. Pesquisas lideradas por geneticistas da Universidade de Maryland na década de 2000 documentaram como esse fenômeno afetou gerações de habitantes da ilha. Esses casos, embora geograficamente e culturalmente diversos, compartilham um denominador comum: isolamento prolongado e uma base genética limitada. Em cada caso, as mutações genéticas recessivas, normalmente raras, foram amplificadas devido à endogamia, levando a uma maior incidência de distúrbios específicos. Os estudos dessas comunidades não apenas enriqueceram a compreensão da genética populacional, mas também forneceram exemplos concretos de como história, cultura e biologia interagem de maneiras profundamente entrelaçadas. Códigos de prevenção. Genética moderna. Avanços na genética no século XXI transformaram nossa compreensão da herança e do impacto das decisões reprodutivas na saúde. No centro dessa revolução científica estão ferramentas que permitem a antecipação e mitigação dos riscos associados à endogamia, um fenômeno que deixou marcas visíveis nas populações humanas ao longo da história. Um marco importante nessa transformação foi a conclusão do projeto Genoma Humano em 2003. Esse esforço internacional, que mapeou toda a sequência do ácido desoxirribonucleico humano, marcou o início de uma nova era na ciência médica. Ao fornecer uma compreensão detalhada de nossa constituição genética, permitiu a identificação de mutações responsáveis por distúrbios hereditários, lançando as bases para a medicina personalizada e a prevenção genética. Uma aplicação direta desse conhecimento é o teste genético, que analisa o ácido desoxirribonucleico dos indivíduos para identificar mutações específicas ou genes recessivos que poderiam ser transmitidos à sua descendência. Esses testes são especialmente úteis em comunidades com uma história de endogamia, onde a probabilidade de ambos os pais carregarem o mesmo gene recessivo é significativamente maior. Um exemplo notável de sua eficácia é o programa Dor e Eschorin, fundado na década de 1980 em Nova York. Projetado para abordar a alta incidência de Tay-Sachs, um distúrbio letal que afeta principalmente os judeus asquenazitas, o programa implementou um sistema confidencial de testes genéticos para jovens antes do casamento. Se ambos os membros de um casal potencial são portadores da mutação associada, são aconselhados a não se casar, reduzindo drasticamente a incidência da doença dentro da comunidade. Esse modelo foi replicado com sucesso em outras regiões e para outros distúrbios hereditários. Além dos testes genéticos, o aconselhamento genético se tornou uma ferramenta indispensável para famílias que buscam entender e gerenciar os riscos hereditários. Conselheiros genéticos, treinados em biologia molecular e medicina, fornecem orientações precisas e personalizadas para avaliar a probabilidade de transmissão de doenças genéticas e explorar opções reprodutivas seguras. Essa disciplina moderna tem suas raízes no trabalho de Sheldon Reed, que na década de 1940 estabeleceu os princípios do aconselhamento genético como um recurso para capacitar os indivíduos a tomarem decisões informadas. Os avanços nesse campo levaram à criação de programas nacionais de triagem genética, como os implementados na Arábia Saudita. Nesse país, onde os casamentos consanguíneos são comuns, o teste genético pré-marital é obrigatório para identificar riscos genéticos nos casais. Essas iniciativas reduziram a incidência de doenças hereditárias graves, como a talassemia, em uma região com alta prevalência de uniões familiares. A integração das ferramentas genéticas na saúde pública provou ser um mecanismo eficaz para prevenir os efeitos da endogamia. Desde iniciativas comunitárias como Dor e Eschorin até estratégias nacionais, a genética moderna oferece soluções práticas para desafios que antes pareciam intransponíveis. Cada avanço nesse campo não apenas expande nossa compreensão do ácido desoxirribonucleico, mas também fortalece nossa capacidade de prevenir as consequências mais desafiadoras da herança. Leis do sangue. Os limites da endogamia. Ao longo da história,
as leis desempenharam um papel crucial na regulação dos relacionamentos humanos, incluindo aqueles envolvendo uniões consanguíneas. Essas regulamentações, moldadas por fatores culturais, éticos e científicos, buscaram equilibrar a proteção da saúde genética com os direitos individuais. Desde proibições rigorosas até abordagens educacionais, o panorama jurídico em torno da endogamia revela um mapa intricado de como as sociedades lidam com essa prática. Nos Estados Unidos, as leis que regem os casamentos entre parentes próximos variam de estado para estado, criando uma mistura de normas que refletem os debates locais. Por exemplo, em Rhode Island e New Jersey, os casamentos entre primos de primeiro grau são legais, enquanto no Texas e Arizona são proibidos. Essas disparidades refletem uma tensão contínua entre a liberdade individual e as preocupações sobre o bem-estar genético dos filhos. Essa abordagem descentralizada deixa os estados tomarem decisões com profundas implicações para a saúde pública. A Coreia do Sul fornece um exemplo contrastante com sua antiga cláusula do mesmo sobrenome e origem. Até 1997, essa lei proibia o casamento entre pessoas que compartilhavam o mesmo sobrenome e localidade ancestral, independentemente de seu relacionamento familiar real. Inicialmente implementada para prevenir a endogamia, a lei passou a ser vista como uma restrição ultrapassada que limitava desnecessariamente as escolhas matrimoniais na sociedade moderna. Após um amplo debate e pressão social, foi revogada, refletindo uma mudança nas prioridades jurídicas e culturais do país. Na Inglaterra, o caso das irmãs Haldane, em 1935, marcou um ponto de virada na conversa sobre genética e lei. Helen Spurway e Naomi Mitchison, ambas portadoras de um gene relacionado à cegueira noturna, consideraram um casamento compartilhado com o mesmo homem para minimizar os riscos genéticos para seus filhos. Embora o plano nunca tenha se concretizado, o debate gerado pelo caso trouxe atenção pública para a relação entre genética e legislação, destacando a necessidade de tratar essas questões sob perspectivas científicas e éticas. No Brasil, a comunidade de Canudos oferece um exemplo único. Nessa região isolada, os casamentos consanguíneos eram comuns, levando a uma alta incidência de distúrbios genéticos. Em vez de impor proibições legais, as autoridades optaram por uma abordagem educacional através do Programa Saúde da Família. Essa iniciativa focou em informar a população sobre os riscos genéticos associados à endogamia e incentivou mudanças culturais que reduziram significativamente tais uniões até 1905. O sucesso do programa destaca o poder da educação como uma alternativa eficaz às medidas coercitivas. Esses casos demonstram como as leis e políticas têm sido ferramentas para lidar com a endogamia de maneiras que vão além da simples regulamentação. De normas rigorosas a programas educacionais, as estratégias adotadas refletem as complexidades de cada sociedade. No final, essas respostas jurídicas e culturais destacam o esforço global para mitigar os efeitos negativos da endogamia, respeitando as dinâmicas únicas de cada comunidade. Herança silenciosa. Distúrbios genéticos forjados no isolamento. O legado genético da humanidade é marcado por histórias de adaptação, resiliência e, por vezes, vulnerabilidade. Em comunidades onde a endogamia tem sido constante, as mutações genéticas recessivas deram origem a distúrbios específicos que, embora raros em populações maiores, são comuns nesses grupos fechados. Esses ecos do passado, gravados no ácido desoxirribonucleico, oferecem um retrato fascinante e complexo da interação entre genética e condições históricas. Fibrose cística. Entre as doenças genéticas mais estudadas está a fibrose cística, que afeta 1 em cada 2.500 pessoas de ascendência europeia. Identificada em 1938 pela doutora Dorothy Anderson, essa doença tem raízes que remontam a pelo menos 3.000 anos antes da Era Comum, na região do Crescente Fértil. Estudos genéticos sugerem que os portadores do gene defeituoso podem ter tido uma vantagem evolutiva contra o cólera, pois a mutação limitava a perda de fluidos durante infecções graves. No entanto, hoje, a fibrose cística se manifesta como uma doença grave que afeta os sistemas respiratório e digestivo, exigindo tratamentos avançados para melhorar a qualidade de vida dos afetados.
Talassemia. Nas regiões do Mediterrâneo e do Oriente Médio, a talassemia ilustra como uma mutação genética pode ser uma faca de dois gumes. Esse distúrbio, caracterizado pela produção ineficiente de hemoglobina, foi documentado por Hipócrates na Grécia Antiga, indicando suas raízes profundas na história humana. Em épocas em que a malária era endêmica, portar o gene da talassemia oferecia proteção parcial contra essa doença fatal. No entanto, hoje, em áreas onde a malária foi erradicada, a talassemia se tornou um desafio médico, exigindo transfusões regulares e terapias avançadas. A cromatopsia total. No Pacífico, a ilha Pinguelap serve como um laboratório natural para estudar os efeitos do isolamento genético. Após um tufão em 1775, que reduziu a população a apenas 20 sobreviventes, um dos quais era portador do gene da cromatopsia total, essa mutação rapidamente se espalhou na população ressurgente. Hoje, aproximadamente 10% dos habitantes sofrem dessa condição, que causa cegueira total para cores, enquanto 30% são portadores do gene. Esse fenômeno, conhecido como efeito fundador, demonstra como eventos históricos podem deixar uma marca genética indelével. Os distúrbios genéticos prevalentes em populações endogâmicas são mais do que meras doenças. Eles são testemunhas de adaptações passadas e das complexidades de nossa herança. De vantagens evolutivas contra doenças infecciosas a fardos genéticos enfrentados hoje, essas condições ilustram como decisões humanas e circunstâncias históricas moldaram nossa biologia. A interação entre o passado e o presente, alimentada pela ciência moderna, oferece um futuro cheio de possibilidades para desvendar e mitigar os desafios herdados por meio de nossa genética. Endogamia na ficção. Representações na mídia. A endogamia, com suas complexidades emocionais, culturais e biológicas, conquistou um espaço de destaque nas narrativas fictícias e na mídia. Desde fantasias épicas até dramas históricos e psicológicos, esse tema tem sido explorado como um dispositivo para revelar tensões humanas profundas e os dilemas morais que desafiam as sociedades. Uma das representações mais memoráveis de endogamia na ficção moderna é a família Lannister, na saga Game of Thrones, escrita por George R.R. Martin e adaptada para a televisão pela Bilheteria em Casa em 2011. Cersei e Jaime Lannister, gêmeos nascidos em uma das casas mais poderosas dos Sete Reinos, mantêm um relacionamento clandestino que desafia as normas sociais e perpetua sua linhagem através de 3 filhos que ascendem ao trono. A história dos gêmeos exemplifica como a endogamia, embora tabu, se entrelaça com temas como poder, dever e uma visão distorcida do amor familiar. A narrativa usa esse vínculo para aprofundar as complexidades dos conflitos internos e externos que definem os personagens, refletindo sua luta para manter o controle político. No drama histórico The Crown, que narra o reinado da rainha Elizabeth II, a endogamia aparece de maneira mais sutil, porém significativa. A série da Netflix, lançada em 2016, não foca diretamente nesse fenômeno, mas através de referências aos casamentos entre primos dentro da realeza europeia, explora as implicações de preservar o sangue azul. Essas uniões, motivadas por interesses políticos e estatais, são mencionadas no contexto das pressões enfrentadas pelas famílias reais para manter uma identidade distinta. Enquanto a série enfatiza os dilemas emocionais e pessoais de seus personagens, os ecos das estratégias matrimoniais históricas servem como um lembrete das tensões entre tradição e modernidade. No cinema, Los Sin Nombre, Os Sem Nome Espanha, 1999, dirigido por Jaume Balagueró, oferece uma visão perturbadora da endogamia. O filme gira em torno de um culto secreto que pratica a endogamia para criar uma linhagem pura. Através de uma abordagem sombria e psicológica, a narrativa destaca como a endogamia pode ser usada como uma ferramenta ideológica, levando suas implicações a extremos. Essa representação sublinha o potencial sinistro de tais práticas quando baseadas em ideias distorcidas de pureza genética e exclusividade, gerando uma atmosfera arrepiante que amplifica o impacto emocional da trama. O mangá e anime japonês Koikaze, 2001, aborda a endogamia de uma perspectiva emocional e íntima.
A história segue o relacionamento entre um irmão e uma irmã que, separados por anos, se reencontram e desenvolvem uma conexão romântica antes de descobrirem seu parentesco. Longe de romantizar a situação, a narrativa reflete sobre as implicações sociais, psicológicas e emocionais de tal relação. No Japão, onde histórias familiares e dilemas morais são temas narrativos frequentes, Koikaze gerou intensos debates sobre os limites da família, as normas culturais e a complexidade das emoções humanas. Desde o drama político de Game of Thrones até as reflexões íntimas de Koikaze, a endogamia na ficção e na mídia serve como uma ferramenta para explorar camadas mais profundas da experiência humana. Essas histórias não só cativam o público com seu conteúdo provocador, mas também convidam os espectadores a questionar os limites da moralidade, poder e tradição. Através dessas narrativas, o tema transcende suas raízes históricas e científicas, revelando-se como um espelho dos conflitos internos e externos que definiram as sociedades ao longo do tempo. Endogamia na natureza, um fenômeno além da humanidade. Ao longo da história, a endogamia tem sido uma prática recorrente em várias sociedades humanas para preservar linhagens, consolidar o poder e reforçar identidades culturais. No entanto, esse fenômeno não é exclusivo da nossa espécie. Na natureza, a endogamia ocorre naturalmente em populações pequenas ou isoladas, gerando consequências semelhantes às observadas nos humanos, desde a perda de diversidade genética até o aumento de doenças hereditárias. Enquanto algumas espécies desenvolveram mecanismos para evitar a endogamia, outras foram forçadas a ela devido à redução do habitat ou a eventos de extinção em massa. Desde guepardos até lobos insulares e cães de raça pura, o impacto da endogamia no reino animal oferece um paralelo fascinante com os desafios enfrentados por dinastias humanas que aplicaram essa estratégia. Um dos exemplos mais extremos de endogamia na natureza é o dos guepardos. Esse felino, conhecido por sua velocidade e agilidade, passou por um gargalo genético há aproximadamente 10.000 anos, reduzindo drasticamente a variabilidade da espécie. Estudos de DNA revelaram que os guepardos modernos são tão geneticamente semelhantes entre si que poderiam ser considerados clones, pois sua diversidade genética é extremamente baixa. Essa situação trouxe consequências significativas para sua saúde e capacidade de sobrevivência, incluindo baixa fertilidade, sistema imunológico enfraquecido e defeitos congênitos. Atualmente, os esforços de conservação buscam aumentar a variabilidade genética da espécie, mas a endogamia continua sendo uma ameaça que coloca em risco seu futuro. Lobos que vivem em pequenas ilhas isoladas representam outro caso de endogamia natural. Um exemplo claro é o dos lobos da Isla Royale, nos Grandes Lagos da América do Norte. Essa população, isolada do continente por mais de 70 anos, sofreu um declínio genético progressivo, levando a problemas reprodutivos e a uma maior incidência de deformidades. Um dos efeitos mais evidentes da endogamia nessa população foi o aparecimento de malformações na coluna vertebral, afetando a capacidade dos lobos de caçar e se mover normalmente. A falta de diversidade genética resultou em um declínio drástico da população, a ponto de, em 2018, restarem apenas 2 lobos na ilha. Para evitar a extinção local da espécie, cientistas implementaram um programa de introdução de novos lobos vindos do continente para restaurar a diversidade genética e melhorar a saúde da população. Esse caso demonstra como a endogamia em espécies isoladas pode colocar em risco sua sobrevivência a longo prazo. No mundo dos animais domésticos, os cães de raça pura são um exemplo de endogamia induzida pelo ser humano. Durante séculos, criadores selecionaram certos traços físicos e comportamentais, mas esse processo trouxe efeitos negativos para a saúde de muitas raças. Algumas das doenças genéticas mais comuns causadas pela endogamia em cães incluem displasia do quadril em pastores alemães e labradores, cardiomiopatia dilatada em raças como o Cavalier King Charles Spaniel, epilepsia hereditária em Border Collies
e a síndrome braquicefálica em raças de focinho curto como o bulldog inglês e o pug. Os problemas de saúde em cães de raça pura levaram a uma mudança em direção à criação responsável, na qual os criadores procuram expandir a diversidade genética dentro de suas linhagens para reduzir a incidência de doenças hereditárias. No entanto, a demanda por raças com características estéticas específicas continua favorecendo a endogamia em muitos casos. Diferente dos humanos, que aplicaram a endogamia por razões políticas ou culturais, muitas espécies desenvolveram estratégias para evitar a reprodução entre parentes próximos. A biologia implementou mecanismos naturais que promovem a diversidade genética, incluindo o reconhecimento genético instintivo, a dispersão de indivíduos jovens, sistemas seletivos de acasalamento e a incompatibilidade genética natural. Algumas espécies, como camundongos e primatas, podem detectar parentesco genético por meio do olfato, permitindo-lhes evitar o acasalamento com indivíduos muito semelhantes a eles. Em espécies como lobos e leões, os indivíduos jovens costumam deixar seu grupo natal em busca de novos territórios e parceiros, reduzindo a probabilidade de endogamia. Algumas aves e peixes possuem sistemas de acasalamento nos quais apenas os indivíduos geneticamente mais diversos conseguem se reproduzir, devido a mecanismos como a seleção de parceiros baseada em feromônios ou sinais visuais. Em certas espécies de plantas e animais, os sistemas imunológicos podem detectar a similaridade genética e impedir a fertilização entre indivíduos muito aparentados. Esse mecanismo, conhecido como autoincompatibilidade, é comum em muitas plantas de polinização cruzada. A endogamia, como prática histórica, refletiu as dinâmicas de poder e crenças culturais voltadas para a preservação de linhagens e consolidação de autoridade. Embora inicialmente tenha sido buscada para objetivos políticos e sociais, seus efeitos se manifestaram na biologia das populações afetadas, deixando marcas profundas na genética das dinastias e comunidades isoladas. Nesse sentido, a busca pela pureza ou exclusividade genética se revelou uma espada de dois gumes, gerando tanto estabilidade em seus contextos imediatos, quanto vulnerabilidades que transcenderam gerações. Os avanços na genética moderna permitiram uma compreensão mais profunda das consequências dessas práticas, facilitando estratégias de prevenção nas comunidades contemporâneas onde a endogamia persiste. Ferramentas como o teste genético e programas educacionais não só mitigam os riscos, mas também promovem um diálogo cultural sobre as implicações das tradições herdadas. Além de seu impacto biológico, a endogamia também foi usada como recurso narrativo na ficção, explorando dilemas éticos, psicológicos e sociais. Essas histórias permitem uma reflexão sobre as tensões entre tradição e modernidade, e como as decisões humanas influenciam a construção das sociedades. Em sua essência, a endogamia revela a complexidade da interação entre poder, cultura e biologia, mostrando que decisões feitas para garantir a continuidade podem ter repercussões inesperadas. Sua análise, a partir de diversas perspectivas, é fundamental para entender não apenas o passado, mas também os desafios que enfrentamos como humanidade no presente.